Fique à vontade, pode se assentar em nome de Jesus. Que bom que você veio hoje. Espero que essa presença, ela não cesse no seu coração e que você possa aproveitar cada minuto em nome de Jesus. Eu sei que algo especial da parte do Senhor vai ser liberado sobre a sua vida. Eu só espero que você preste bastante atenção em tudo aquilo que Ele quer falar ao seu coração, ministrar sobre o seu coração, porque tenho certeza Deus vai mexer com a sua estrutura. Amém? Vou pedir, por favor, que você abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo de número 2, no verso de número 42. Isso, Lucas 2, 42. Às vezes é difícil de parar de adorar, né? Você vai para um lado e fala, não, só mais um pouquinho, só mais 5 minutos. Aí vamos pregar. Em nome de Jesus. Lucas 2,42. Todos encontraram? Alguém precisa de ajuda? Pode ir? Tem alguém vivo em nosso meio? Ah, tá, glória a Deus. Vamos lá então? Diz assim: e tendo ele já 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume do dia da festa. Jesus, junto com a sua família, tinha o costume de sempre ir a Jerusalém adorar ao Senhor no dia da Páscoa. Quando ele completou 12 anos, ele foi para essa missão, esse tempo de comunhão com Deus. E olha o que vai acontecer no versículo 43. E regressando eles, terminados aqueles dias, ficou o menino quem? Jesus em Jerusalém, e não souberam seus pais. Então, a Bíblia fala que Jesus foi junto com seus pais adorar ao Senhor, participar da festa da Páscoa, que é um memorial daquilo que eles fizeram, aquela marcha que eles fizeram para ser livres, a libertação do povo de Israel. E a Bíblia fala que depois que essa festa terminou, os seus pais não perceberam que Jesus permaneceu em Jerusalém enquanto eles estavam voltando. Olha o versículo 44. Pensando, porém, eles que viria de companhia pelo caminho, andaram caminho de um dia e procuravam-no entre os parentes e conhecidos. Jesus então fica em Jerusalém, os seus pais não percebem, achando que Jesus estava com os parentes ou amigos próximos durante a viagem. Não é uma crítica, tá, aos pais de Jesus, mas a minha mãe, ela não me perderia. Meu amigo, acho que ela, sei lá, nasceu com algum, eu nasci com algum chip, algum GPS, sei lá, porque ela não conseguia me perder. Por que eu estou dizendo isso? A minha mãe ficava em cima de mim o tempo todo. Se eu respirasse diferente, por que você respirou diferente? Se eu fizesse algum tipo de coisa que é fora do costume ou do padrão, ela já logo notava e percebia que tinha uma coisa diferente. Porque a minha mãe sempre estava em cima e me olhando, sabe, com um olhar bem cuidadoso, bem zeloso, como creio que toda mãe é. Por que estou dizendo isso? Os parentes não notaram que Jesus estava longe, então eles começaram a caminhar. Foram avançando, foram caminhando, foram indo e foram indo e foram indo e foram indo, e só deram conta de que Jesus não estava com os parentes ou com os amigos depois de um dia. E aqui começa a mensagem. Às vezes nós sabemos que Jesus está lá na igreja quando eu vou para o culto, assisto a reunião, mas depois que o culto acaba eu deixo ele lá na igreja e vou embora para casa sozinho. Não, porque talvez Jesus vá para casa com um parente próximo, talvez Jesus vá para casa com os meus amigos, talvez Jesus vá para casa com ele ou com aquele, mas nunca está indo para casa comigo. Porque no momento em que eu preciso prestar atenção em Jesus, ou naquilo que Jesus está falando no meu coração, eu penso em todas as outras coisas. Eu permito com que o mundo ganhe espaço no meu coração. Eu permito com que as situações à torto e à direito consigam dominar quem eu sou e me impeçam de prestar atenção em Jesus. Talvez hoje nós estamos prestando atenção no pecado,
Nós estamos prestando atenção nas riquezas, nós estamos prestando atenção no que o mundo pode me oferecer, no que as amizades podem me oferecer. Eu posso estar prestando atenção numa pornografia, eu posso estar prestando atenção numa devassidão, mas eu não consigo olhar para Jesus e prestar atenção naquilo que Ele tem falado ao meu coração. O que traz mudança para a nossa geração não é quantos cultos dos jovens eu assisto, mas é o Deus que está no culto dos jovens, se Ele vai entrar sobre a minha vida e vai mudar a minha história. Se é assim uma palavra que sai da boca dEle pode entrar sobre mim e mudar a minha história, porque eu estou prestando atenção em tudo aquilo que Ele fala. Isso não é um julgamento de José e também não é um julgamento de Maria. É apenas um texto que nos mostra que podemos estar 50 anos sentados aqui, assistindo reuniões aqui, sendo muito franco com você, até pregando aqui. Eu posso estar pregando aqui, mas posso estar esquecendo Jesus de vista. Eu posso estar perdendo Ele da minha vista, eu posso estar tirando o foco dEle. E muitas pessoas morrem espiritualmente. Muitas pessoas estão fracas espiritualmente, não porque deixou de assistir 7 reuniões na igreja, é porque deixou de caminhar com o Cristo que ela vem buscar na igreja, com o Jesus que ela deveria caminhar todos os dias, prestar atenção nele. Jesus tinha apenas 12 anos, e estava lá em Jerusalém, estava onde ele deveria estar, onde ele deveria aprender, onde ele deveria vivenciar. A questão é que o foco que a gente tem muda. Não sei se você já pensou nisso ou reparou isso, mas o nosso foco ele é totalmente volátil. Hoje o meu foco está nisso, amanhã pode estar em outra coisa. Eu sou uma pessoa muito focada nisso aqui, pastor. Olha, eu gosto muito de internet, então eu aprendo tudo de internet, eu aprendo tudo sobre mídia social. Amanhã eu estou aprendendo sobre filosofia, qualquer outra coisa. Nós não temos a condição. Aliás, eu vou te dizer uma coisa, que Deus me lembrou agora. Eu estava lendo um livro um tempo atrás, e o autor ele foi muito feliz em dizer que quando o livro poético de Cantares foi escrito, tem um texto que diz que a visão é como uma visão de pomba. E sabe por que ele faz essa comparação? Porque a pomba, ela só consegue focar em algo que está diante da frente dela, assim, 1 metro. Não muito mais do que isso. E ele está dizendo que se a gente olha muito para longe, a gente perde o foco daquilo que interessa. Se nós estamos diante de Cristo, nada mais importa. Nós estávamos cantando aqui, é Ele, por Ele que nós estamos fazendo o quê? Por Ele que estamos gastando a nossa tarde, é isso? É por Ele que estamos gastando a sola do nosso sapato sentados aqui na igreja e depois indo embora para casa. É por Ele que estamos gastando a vida, mas como é que eu posso gastar a vida por Ele se eu não consigo enxergar Ele? Como é que eu posso dizer para o mundo que Cristo é a essência da minha vida, se eu não consigo prestar atenção em tudo aquilo que Ele fala, o que Ele tem falado, ministrado sobre mim? Que tipo de Cristo eu tenho mostrado para o mundo, se Cristo não aparece na minha vida? Não, porque Cristo é a revelação que o mundo precisa, mas quando é que Cristo vai ser a revelação que você tem? Quando é que Cristo vai ser a revelação que eu tenho? Porque eu só posso oferecer o que eu tenho. Eu só posso entregar o que eu possuo. Se eu disser para você, vou te dar R$1 milhão, você vai balançar eu de um lado para o outro e não vai achar. Porque eu não tenho. Agora, me pergunta sobre o meu Cristo, que eu vou te dizer aonde Ele está. Me pergunta sobre a palavra que Ele me deu, e eu vou dizer para você o que você pode fazer com ela. Quando você olha para Cristo, quando você não perde Cristo de vista, quando você caminha com Ele, quando você tem relacionamento com Ele, não importa o que acontece ao seu lado, não importa o que acontece à tua direita, não importa o que acontece atrás de você, o seu foco está em não perder Cristo de vista. O seu foco está em caminhar com Ele. Porque enquanto o mundo quer trazer a você valores que, de alguma maneira, tentam corromper a sua fé, Cristo quer te mostrar valores que são eternos. Algo que
A prata não compra, o ouro não compra, mas te faz viver aquilo que você nunca viveu. Eu estava falando esses dias, e até acho que ontem no devocional, no discipulado que eu estava fazendo com o pessoal, sobre um vídeo que me impactou pra caramba. Um pastor, não sei o nome do pastor, não sei, creio eu que não seja nem brasileiro, porque tinha alguns dizeres em espanhol, então creio que seja uma igreja hispânica. Esse pastor estava parado, pregando, e aí aparece uma criança, toda dobrada. Mas não é aquele negócio dobrado, tipo fake mesmo. Não, a criança não tinha condição de permanecer ereta, sentar no braço do pai. O pai estava com ela no colo, e ela estava dobrada no colo do pai. E aí o pastor toca na criança, e quando o pastor toca na criança, ela automaticamente se coloca com a postura de que alguém está no colo do pai. O pai começa a chorar e dá uns gritos lá, e eu lembro que quando o pastor pede para colocar a criança no chão, ela nunca tinha andado, a criança sai andando, e o pai começa a se ajoelhar e gritar. O pastor tem até que pedir para ajudar assim, para a criança não cair do altar. E eu falei, caramba, olha esse negócio. O pastor deu um toque e só pediu para a criança andar, mas o Cristo que estava naquele culto se revelou para aquela criança, se revelou para aquele pai, se revelou para todo mundo que está ali. Será que a gente está aqui diante do Cristo verdadeiro, aquele que pode mudar a sua história com um toque, com uma palavra, ou a gente só está aqui para, desculpa a expressão, encher linguiça e falar que foi no culto hoje? Porque se a gente veio aqui por Cristo, meu amigo, deixa eu te dizer uma coisa. O que vai acontecer aqui vai ficar na história. Câmeras não vão conseguir registrar, sabe? Quem está em casa vai conseguir sentir a presença, porque é diferente quando Jesus aparece. É diferente quando o Espírito Santo está no local. É diferente quando a gente caminha com Ele. Não é um negócio maçante, não é uma história para você contar para outra pessoa, não é um negócio, sabe, história da carochinha. É algo que realmente você está vivendo, é uma intensidade que você está vivendo, é uma fé que você carrega. E porque você carrega dessa fé, aquilo que você consegue fazer através dela, começa a impactar as pessoas que estão à sua volta. E é para isso que nós fomos chamados, é para isso que nós fomos gerados. Não para encher locais, mas para encher o céu. Com o Cristo que nós não perdemos de vista. Com o Jesus que nós caminhamos dia após dia, com o Cristo que nós damos as mãos e caminhamos com Ele, porque Ele vai nos ensinar o caminho, Ele vai nos ensinar o que fazer e em como fazer as coisas. Olha só o que vai dizer, verso 45. E como não encontrassem, voltaram a Jerusalém em busca do pastor Alain, é isso? Em busca da igreja da graça. Em busca de quem? Só dá para viver o extraordinário quando a gente reconhece que perdeu Jesus de vista e volta atrás dele. Só dá para viver uma vida, sabe, diferente do que nós estamos vivendo hoje, quando nós reconhecemos que sem Ele não dá. Ah, mas eu tenho riqueza. Olha, desculpa. Dane-se a riqueza. Ah, mas eu tenho a prata para comprar o carro que eu quiser, mas isso não compra Cristo. Ah, mas eu tenho condição de fazer a viagem para onde eu quiser, mas isso não me compra uma passagem a Cristo. Tudo que o mundo pode me oferecer, não importa quando a minha visão está centrada em Cristo, está centrada no Senhor, e quando está centrada em Deus, quando está centrada no Senhor, tudo que você quer é Cristo. Diz a palavra que quando Ele é a primeira coisa, as demais coisas são acrescentadas. Nós estamos trocando foco. O problema aqui foi que a Maria, foi que o José trocaram o foco e começaram a prestar atenção em coisas que não importavam para Deus e esqueceram aquilo que importava para Deus. Nosso maior problema é que hoje estamos numa sociedade onde tudo é muito rápido e não conseguimos valorizar aquilo que Cristo quer nos ensinar com o tempo.
Quer ver uma coisa? Quem tem celular aqui? Quantas vezes nessa semana você ficou sem carregar o teu celular? Posso pegar pesado? Quantas vezes você sentou com teu pai e tua mãe para conversar com ele pelo menos 1 hora, sem olhar no celular? 1 hora é demais, beleza. 10 minutos. Está entendendo onde eu quero chegar? Nós estamos prestando atenção em coisas que são corruptíveis e não prestamos atenção naquilo que é o ouro verdadeiro para Deus. Não conseguimos prestar atenção em algo que o Senhor tem revelado para nós, que o tempo não volta mais, que o tempo continua avançando e nós não estamos aprendendo com Ele, porque o nosso foco está no lugar errado. A nossa visão, a nossa ambição está em viver algo errado diante do Senhor. Eu não estou falando nem de pecado, eu estou dizendo de algo que é longe da vontade do Senhor para cada um de nós. Não perca Jesus de vista. Não tire Jesus de diante dos seus olhos. Pastor, mas olha, eu estou vivendo um pecado. Eu estou vivendo aqui uma devassidão. Pastor, eu fiz um negócio muito errado. Você tem a oportunidade de pedir perdão e voltar para Ele. Você tem a condição de arrumar a casa, de consertar a casa. Porque riqueza, você consegue correr atrás. Agora, o tempo perdido com Cristo, talvez não dê tempo. Deus tem planos e propósitos para cada um de nós. Quando é que a gente vai entender isso? Quando é que a gente vai enxergar que Cristo não quer apenas uma geração, eu canso de dizer isso, que pula e canta. Ele quer uma geração que ajoelha e adora. Ele quer uma geração que não esquece Ele, que não troca Ele por prata ou por ouro, que não troca Ele por qualquer coisa que possa receber. Vou te contar uma história. Cadê a Débora? Está lá atrás a Débora. Um dia eu estava conversando com a Débora, não sei se ela vai lembrar disso, lá na porta da igreja da Praça da Sé. Era uma vigília que a gente ia fazer lá. E a gente estava conversando sobre a expectativa da vigília, aquela coisa toda, e como é que tá, e é isso, pastor, não sei o que e tal. E eu lembro que passou um cara, não sei se ela vai lembrar disso, passou um cara e viu eu conversando com a Débora. Estava na porta da igreja, tal, aquela coisa toda. E ele virou e falou assim: rapaz, moça, quantos anos vocês têm? Aí eu acho que ela tinha uns 19 anos na época, eu tinha uns 12, 13. Não, brincadeira. Eu tinha uns 20 e alguns. E eu lembro que ele começou a falar: não, porque na tua idade, rapaz, eu já tinha minha empresa. Ah, porque eu conheço, né? Começou a falar: conheço o missionário, conheço a Igreja da Graça. Eu já tinha minha empresa, eu já fiz faculdade, já viajei. Você tinha que deixar esse negócio de ser pastor de lado e vai lá ganhar dinheiro. Vai lá ganhar dinheiro, rapaz. Você é jovem ainda, você tem que dar sustento para sua família. Se eu fosse você, deixava esse negócio de ser pastor de lado e ia ganhar dinheiro, que você vai ganhar mais. Vocês imaginam o que eu fiz, não? Eu olhei assim, bem calmo para ele, dobrei assim o braço, falei: some da minha frente. Não, que isso? Pega o seu dinheiro e some da minha frente. Se o seu negócio é dinheiro, o meu negócio é Cristo. Sai de perto de mim. Ah, pastor, mas o senhor é meio, enérgico, meio bravo. Bravo é o caramba. Se ele quer dinheiro, eu quero Jesus. Cada um com a sua. O que eu quero dizer com isso? Tem muita gente que se vende pela prata e pelo ouro. Ah, não, realmente essa ideia é muito boa, mas é o que Cristo quer para você? Será que Cristo não tem sustentado você até aqui? Será que Cristo não tem vestido você até aqui? Será que Cristo não tem dado a você o que você precisa até aqui? O problema é que nós estamos trocando Ele pela prata e pelo ouro.
talvez se eu tivesse aceitado a proposta do cara, poderia estar até empregado na empresa dele, mas não estaria vendo ou vivendo ou enxergando quem? Entre ter prata, ouro, reconhecimento ou Cristo, eu continuo olhando para Cristo. Ah, pastor, mas o senhor é, sabe, muito mente fechado, dá para ter os dois. Eu não consigo dividir minha visão. Se minha visão é Cristo, eu vou continuar com Ele. Eu vou permanecer com Cristo porque eu sei o que Ele fez na minha vida e o que Ele quer continuar fazendo em mim. Então, Deus estava falando comigo enquanto eu estava adorando ali. De tudo que eu possa perder, a sua presença é o que eu não posso, Senhor. A minha visão do Senhor eu não posso perder, porque olha, eu posso não mais pregar, eu posso não mais, sabe, liderar, eu posso não mais ser isso, eu não posso não mais ser aquilo, título vem e vai, mas a minha comunhão com o Senhor não é comprada por ouro, não é comprada por prata, que a minha visão esteja sempre no Senhor. Deus pode te colocar aqui no meu lugar com o microfone na mão, você pode pregar muito melhor do que eu, você pode cantar muito melhor que qualquer pessoa aqui, você sabe, sei lá quem. O problema nunca foi posição para Deus. Deus está procurando corações, não pessoas para colocar em posições. Porque Deus colocou o homem segundo o coração dele sobre o reinado de Israel. Deus colocou um servo sobre o reinado de Israel. Deus conta com pessoas que não desviam a visão dele. Deus conta com pessoas que olham para ele, independente da situação. Ah, mas o mar, pastor, o mar ainda não abriu. Eu continuo confiando que Deus vai dar uma palavra, Deus vai passar um cajado, Deus vai dar uma direção, mas o mar vai abrir. E se não abrir, eu vou andar sobre as águas. Ah, mas pastor, eu fui lançado numa cova. Deus tem anjo no céu para atacar e fechar a boca do leão. A questão é que a minha visão não pode ser alterada por circunstâncias, porque nem sempre os dias vão nascer ensolarados na tua vida. Mas quando ele nascer nublado, quando ele nascer chuvoso, quando ele nascer numa tempestade, você precisa focar em quem está caminhando com você nela. Não, pastor, eu esqueci Cristo lá atrás. Então para o que você está fazendo e volta correndo. E volta para Ele. E nunca mais desvie o seu olhar dele. Porque quando você caminha com Cristo, nada é impossível para você. Quando você caminha com Cristo, não estou dizendo que você vai ser imune às tempestades e aos problemas. Eu estou dizendo que você vai ter confiança em quem Ele é. Porque você conhece a quem você serve. Você conhece a quem você é filho. Você começa a enxergar o Senhor como Ele de fato quer se mostrar para você. Amém, pessoal? Verso 46. E aconteceu que, passado quantos dias? Caramba, hein? 3 dias, né? O acharam onde? Assentado no meio dos doutores, ouvindo e interrogando-os. Posso fazer um comentário aqui? Vocês me permitem? Quanto tempo foi que Jesus ficou sozinho no templo? Quanto? 3 dias, né? Quanto tempo demorou para Jesus aparecer em Jerusalém? Depois que Ele ressuscitou? Ele sempre esteve no mesmo? É que às vezes o foco de quem estava procurando estava embaçado, né? Não sei por que Deus está falando isso aqui agora. Mas isso aqui é uma figura do que aconteceu no futuro. Porque Jesus ficou 3 dias e Ele disse que voltaria em 3 dias. Mas nem todos os discípulos acreditaram e foram buscar Ele quando Ele disse que apareceria e aonde Ele apareceria. Se o nosso foco estiver no lugar errado, aquilo que é extraordinário ou a revelação real do que Ele está falando para nós nunca vai acontecer. Presta atenção no que Ele está revelando para você, porque nem sempre faz sentido no começo, mas lá no final vai mudar a tua vida.
Lá no final você vai ficar sem chão. Caramba, como é que eu não percebi isso? Como é que isso não mexeu comigo no começo? Como é que Deus, sabe, falou essas coisas aqui e eu fiquei tão perdido em mim mesmo que eu não consegui olhar para Ele. Estamos tão preocupados em ser destaques que esquecemos de dar destaque a quem merece. Estamos tão preocupados em olhar tudo que esquecemos de olhar para Ele e entender aquilo que Ele está falando para a gente. O acharam no templo assentado, está ouvindo-os e os interrogando. Verso 47. E todos os que o ouviam admiravam a sua inteligência e respostas. 48. E quando o viram, maravilharam-se, e disse-lhe sua mãe: Filho, por que fizeste assim para conosco? Por que você fugiu, Jesus? Ô Jesus, por que você me deixou assim? Se fosse a minha mãe, a havaiana me encontrava no meio das costas. A sua mãe também era assim? Parece que é teleguiado. De longe faz até curva o negócio. Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Eis que o teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. Eu olho para esse texto, cara, eu fico imaginando o desespero da mãe, o desespero do pai, chegando numa criança de 12 anos e perguntando para ela onde que ela estava, o que ela comeu em 3 dias, o que ela fez para sobreviver em 3 dias. Só que a gente não está falando de uma criança aqui, a gente está falando do Criador do mundo, está falando de Jesus. E a Maria chega em Jesus e fala: ansiosamente te procurávamos. Só que olha a resposta que Jesus ele vai dar. E eles disse: por que é que me procuráveis? Não sabes, ou não sabeis, né, que me convém tratar dos negócios de meu pai? Oh mãe, eu sempre estive no mesmo lugar. Quem me perdeu foi você. Eu sempre estive aonde eu tinha que estar. Quem não prestou atenção em mim foi você. Foi você que foi embora com a família, dançando e cantando lá, dizendo os aleluia, uns glória a Deus, e esqueceu de mim na igreja. Me esqueceu no templo. Ô pai, o Senhor falou que está ansioso, me procurando. E às vezes a gente diz isso para Jesus: Jesus, eu estou ansioso pela tua presença, ansioso, eu estou por receber mais do Senhor. Vem aqui com o teu Espírito, vem aqui com a tua glória. Aí ele vai e fala, né? Mas eu sempre estive no mesmo lugar. Eu sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui. Que ansiedade é essa? Se a mesa sempre teve pão para você e eu nunca te vi sentado comendo. Que ansiedade é essa? Que eu sempre estive pronto para te abraçar e você nunca quis me dar um abraço. Que ansiedade é essa? Que você estava me procurando, se eu sempre estive parado aqui, onde você me deixou, onde você me abandonou, onde o pecado que você está lutando contra e está vencendo você, e aí você escolheu me deixar aqui para correr para o pecado, para o pensamento de suicídio, para a depressão, para a ansiedade, para a síndrome do pânico. Eu estou aonde você me deixou. A ansiedade não é sua, eu que estou aqui ansioso, te esperando. Eu que estou aqui esperando por você. Não só 3 dias, mas 3 milênios, uma vida inteira. Quando é que você vai olhar para mim e entender que eu sempre estive onde você me deixou? Eu sempre estive onde você me deixou. Onde os seus pensamentos me deixaram. Onde o teu coração me deixou. Onde você me deu
70% de espaço, mas os 30% que ficaram faltando, você colocou coisas que condenam a sua vida, que destroem a sua vida, entre ver você se destruindo e ficar com 70%, eu prefiro esperar você me entregar 100%. Porque eu não quero te dividir com o pecado, eu não quero te dividir com medo, eu não quero te dividir com a ansiedade, com a síndrome do pânico, eu não quero ter que dividir você com qualquer outra visão, que não seja a visão perfeita que eu tenho sonhado para você. Eu não quero dividir você com qualquer outra coisa, porque eu sei os planos que eu tenho para você. Tem como abrir rapidão aí em Jeremias 29:11? Senão eu vou pregar aqui até domingo, aí vai dar ruim. Jeremias 29:11 diz: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos do que? De guerra, não é isso? De paz, e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem pensamentos de paz sobre a nossa vida. Deus tem pensamentos que vão construir em nós o que tem faltado. Mas como Deus vai construir se nós não estamos focando nele? E estamos deixando ele para viver uma vida longe da vontade plena que ele tem para nós. Sinceramente eu não sei por que essa mensagem está sendo pregada hoje, mas Deus tem pensamentos de paz sobre a sua vida e Ele precisava entregar hoje. Talvez eu estou falando para você sobre não perder os seus olhos de Cristo, e essa mensagem está servindo para mim, está indo para mim, para o meu coração, para o meu interior. Porque não adianta eu falar para você, não perca a Cristo, e se eu perder, o que adiantou eu ganhar você, ganhar talvez alguém na sua casa para Cristo e perder a minha vida? Não, pastor, porque modéstia à parte, eu odeio essa palavra. Modéstia à parte, eu já fiz culto que Jesus apareceu lá, tocou na vida das pessoas, fez isso, fez aquilo outro, mas agora eu estou aqui vivendo uma vida devassa. Eu estou aqui me prostituindo, eu estou aqui vivendo aquilo que não presta. O que adiantou eu viver uma vida pela metade e perder a minha vida no final? Eu estou falando de uma mensagem que precisa despertar a gente, porque quando nós olhamos para Cristo e Ele é suficiente para a nossa vida, coisas como esse culto que eu falei aqui desse pastor, talvez hispânico, eu não sei, vão começar a acontecer, não porque vamos imitar a fé desse pastor, mas porque o mesmo Cristo, que era o mesmo ontem, hoje e eternamente, vai começar a acontecer, porque Ele não muda. Como vários milagres já aconteceram aqui nesse altar. Eu lembro como se fosse hoje, tinha uma senhora sentada nesse lado aqui, eu fazia o culto de sexta-feira às 5 horas, aqui na sede, e ela levantou um parecer médico dizendo, olha, um médico me deu 1 ano de vida. Eu virei para ela sem orar, sem nada, só com loucura e fé, e falei, ano que vem a senhora volta e testemunha então. Ela olhou para mim assim, tá bom então. No ano seguinte eu já nem lembrava da fisionomia da mulher, mas ela falou, pastor, o senhor falou que em um ano eu voltava para contar testemunho, está aqui outro laudo médico dizendo que eu estou curado do câncer. Deus começa a realizar coisas extraordinárias com pessoas que não perdem Ele de vista. E que você não perca Cristo de vista, porque Ele quer usar você como um agente de transformação, para que a glória dEle comece a aparecer sobre nós, em nome de Jesus. Amém, pessoal? Vai, por favor, de novo lá em Lucas, para eu terminar, senão vai passar o tempo aqui, eu não chego nunca. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Faz um favorzão para mim aí. Você faz? Eu acho que não, né? Faz não? Graças a Deus. Vira para o irmão do lado aí. Vê se ele está vivo. Está respirando? Tá não? Graças a Deus, né?
quero que você vire para essa pessoa, mas eu quero que você seja um profeta. Eu quero que você seja alguém inspirado por Deus na vida dessa pessoa. Posso contar com isso ou não? Vira para essa pessoa e diz assim: quando você vai começar a tratar dos negócios do teu pai? Quando você vai começar a tratar daquilo que Deus está querendo que você trate? Mas eu não tenho condição. E quem tem condição? Mas eu não sei pregar. E quem sabe? Mas eu não sei orar. E quem sabe? Ah, eu não sei cantar. Aprende. Eu também não sei cantar e canto. Talvez. O problema é que a gente começa a colocar um monte de empecilhos e fazer com que aquilo que é a vontade de Deus seja a segunda opção da nossa vida, a terceira opção da nossa vida. Nós colocamos aquilo que nós queremos primeiro, só que a gente carrega aquela frase: ah, Deus primeiro. Não, primeiro as coisas do Senhor, depois as demais coisas vão ser acrescentadas. Na nossa vida não é verdade, porque se a minha visão não é Cristo, o que eu faço da minha vida também não é Cristo. Se o meu caminhar não mostra o Cristo que eu tenho, então significa que tudo que eu estou fazendo na igreja é mentira. Pastor, o senhor está julgando. Não estou julgando, estou só falando o que a palavra está dizendo. A partir do momento que eu carrego a palavra, que eu vivo essa palavra, é impossível que a palavra que eu carrego dentro de mim não faça algo extraordinário acontecer. É impossível que Deus não se revele a nós, através daquilo que nós cremos, através de como nós cremos, da maneira que nós olhamos para Ele. Eu não devia falar o que eu vou falar, mas eu vou falar. Vai ter o retiro de líderes, né? Agora, dia 19 até dia 22. E nós estamos fazendo uma consagração. Relógio de oração, alguns jejuns incríveis e maravilhosos, vocês não têm noção. E, aliás, um deles é não reclamar. É incrível. Aí, nós colocamos 3 temas de oração. Porque nós vamos orar 3 horários em conjunto. Um horário é sobre amadurecimento, outro horário é sobre unidade. E aí me perguntaram: o que é que o senhor está enxergando, o que você está enxergando, que a juventude precisa? Sabe qual foi a minha resposta? Eu falei: crer. Aí todo mundo me olhou assim, como assim, está todo mundo incrédulo naquele lugar ali, pastor? Misericórdia. Eu falei: não. Não é crer nesse sentido. É crer que é possível romper as barreiras. É crer que nós conseguimos avançar 1 milha a mais. É crer que a gente consegue sonhar além do que a gente está sonhando. É crer que a gente consegue viver o sobrenatural por aquilo que nós temos do Senhor. E quando eu digo crer, não é só crer: ah não, eu criei na palavra, amém, glória a Deus, mas o que eu vou fazer com essa palavra lá fora? É esse crer que eu estou falando. O crer que muda o mundo em que nós estamos vivendo. É crer na realidade transformada que nós estamos sonhando. É crer que o sobrenatural vai se tornar real em todos os dias da nossa vida. E não porque tem um louco com o microfone na mão, mas porque tem centenas de loucos pregando lá fora, aqui dentro, aonde nós estivermos. A nossa vida, a nossa atmosfera, a nossa realidade vai começar a mudar, porque nós estamos crendo num Deus extraordinário. Eu creio num Deus que pega uma parede como essa aqui e transforma numa porta. Eu creio num Deus que faz do nada tudo. E é por isso que eu consigo enxergar a nossa visão acelerada 5 anos em 1 ano só. É por isso que eu creio que Deus vai começar a usar pessoas que se dizem tímidas para pregar para multidões.
É por isso que eu creio que Deus vai começar a revelar a vontade dEle para cada pessoa que está sentada aqui hoje. É por isso que eu creio que Deus vai começar a dar um espírito profético sobre cada um de nós, para que a gente não tenha medo de falar daquilo que está saindo da palavra dEle para nós, independente de quem seja. E para onde esteja indo, Deus vai começar a mexer com a nossa estrutura, porque o que Ele quer fazer na nossa geração vai marcar época. E é por isso que nós não podemos perder Cristo de vida, não podemos caminhar como Demas dentro da igreja, não podemos deixar Cristo de lado, não podemos colocar as nossas vontades à frente à vontade do Senhor. Deus tem pressa por pessoas que queiram despertar, para caminhar até Ele e viver com Ele até o final. Amém, pessoal? Essa é a mensagem de hoje. Que Deus Ele possa... Caraca, eu preguei o culto todo. Falta 1 minuto para sair do ar. E eu achando que faltava tipo uns 10 minutos. Que Deus possa falar mais ao seu coração. Porque certamente eu fui muito limitado em falar para você o que eu queria falar. Só que Deus quer se revelar para nós em espírito e em verdade. E digo algo que vai ficar registrado aqui na televisão, internet, por onde for. Tem 2 músicas novas que eles vão fazer. Uma em Salmo 51 e uma em Salmo 145. Deus começou a mexer muito comigo sobre esses 2 salmos hoje. E é impossível que isso não comece a mexer com a gente. Se Deus começa, às vezes Deus vai falando comigo de uma maneira muito maluca. Então anota aí Salmo 145 e Salmo 51 e alguma coisa extraordinária vai acontecer aí e vai começar a impactar quem está sentado aqui. Em nome de Jesus. Que Deus possa falar mais ao teu coração e ministrar sobre vocês aquilo que eu não tenho condição de fazer. Amém, pessoal? Vamos ficar de pé? Vamos falar com Deus? Pessoal de casa, dando o horário, pode sair à vontade, viu? Deus abençoe vocês. Obrigado pela presença e pela participação em nome de Jesus.